Fala turma, bem-vindo ao 6º episódio dessa temporada do Pod Turbo. Se você tem uma empresa e deseja escalar o seu negócio com uma cultura forte, com uma liderança forte, então você precisa ficar até o final desse podcast hoje, que hoje o conteúdo aqui tá animal, tá? Nós vamos falar aqui sobre o tema como construir uma missão poderosa na sua empresa. E olha só, muitas pessoas estão habituadas com o termo propósito. Tá na moda, hoje em dia as pessoas falam muito sobre propósito, né? Mas o que é o propósito, turma? Vamos pensar no contexto empresarial. É a missão da empresa, né? E aí tem muitas pessoas que podem pensar assim, Luciano, mas por que eu vou definir a missão da minha empresa? Por que eu preciso ter uma missão poderosa, né? E eu vou te trazer aqui alguns exemplos. Por que você precisa ter uma missão poderosa, tá? Empresas que não têm uma missão poderosa, ou seja, que não têm esse propósito definido, quais são os resultados que essas empresas normalmente têm? Elas têm o dono puxando de um lado e os colaboradores puxando do outro. Então, vou trazer para você aqui um pouco da visão da empresa que não tem esse propósito definido, tá? Que não tem essa missão definida. É o dono puxando de um lado, o colaborador puxando do outro lado. O clima dentro da empresa acaba sendo um clima ruim, né? As pessoas entram em conflitos, elas não conseguem ter um alinhamento ali e o clima fica um clima ruim. Não existe confronto dentro dessas empresas, turma. O que é confronto? Às vezes você acha que o confronto é ruim, mas pensa assim, ó. Eu gostava bastante, aliás, né, de jogar futebol. E quando a gente está jogando futebol, sempre tem aquelas conversinhas, né, aqueles xingamentos no campo. Ah, seu filho toca a bola, né? Falando bem da mãe do outro, né? E, cara, olha só, dentro do futebol, existem esses confrontos, né? Por quê? Porque às vezes o cara tá sendo muito fominha, não passa a bola e tal, e o amigo vai lá e cobra, né, forte. Só que quando a gente olha para a empresa, né, as pessoas estão fazendo errado, estão desalinhadas, né, não estão entregando aquilo que poderia estar entregando, e não existe confronto. Não existe confronto nenhum. As pessoas elas estão com cara de paisagem dentro da empresa, fingem que está tudo bem e vida que segue, né? Não tem, sendo que no futebol você elogia a mãe do amigo, daqui a pouco tá todo mundo tomando cerveja lá, né, dando risada, tal, né? As pessoas esquecem aquilo que aconteceu dentro do campo. E dentro da empresa não. Então dentro da empresa existe uma harmonia artificial. Segundo o livro Os 5 Desafios da Liderança, né? Ele fala assim, existe uma harmonia artificial dentro das empresas. Por quê? Porque as pessoas não têm coragem de ter esse confronto, né? E turma, olha só, se isso está acontecendo aí dentro do seu negócio, o cara não está entregando nada, não está alinhado, mas também não tem confronto, é porque vocês ainda não têm uma missão definida, não tem um propósito definido, tá? E aí, olha só, o que mais que pode estar acontecendo aí? As pessoas estão desengajadas. Muitas empresas que a gente atende tá com esse problema. O time está desengajado, a rotatividade está alta dentro das empresas, ou seja, a gente contrata errado, demite colaborador. Às vezes a gente vende uma coisa que não é bem aquilo, o cara entra para dentro da empresa e fala, cara, mas não tem nada a ver com aquilo que me venderam. E aí às vezes o cara pede para sair já na primeira semana, na segunda semana, mas enfim, alguém tem que tirar esse cara, a empresa tem que tirar esse cara porque contratou o cara errado, né? E a rotatividade alta. As pessoas falam mal da empresa, falam mal do dono, falam mal da própria liderança. Então, se você tem esses tipos de problemas dentro da empresa, quer dizer o quê? Não está claro para as pessoas qual que é o propósito do negócio, qual que é a missão do negócio. E aí as pessoas contaminam umas às outras. Olha só, turma, a gente tem muitos clientes aqui com esses problemas, sabe? O camarada ele entra bom, performando e tal, daqui a pouco ele é nivelado por baixo e acaba entregando o mesmo resultado, até pior do que os seus piores colaboradores, né? Então, se você tem esses problemas dentro da sua empresa, né, a produtividade está baixa, é porque talvez você não tenha aí
um propósito bem definido, uma missão bem definida. E hoje nós vamos falar sobre esse tema aqui. Agora, o que é uma empresa que tem uma missão bem definida, que tem um propósito definido? O que é essa empresa? É uma empresa onde as pessoas trabalham por um propósito, elas estão engajadas, o clima organizacional dentro dessa empresa é um clima bom, harmonioso. Existem confrontos. Por quê? Porque todo mundo quer a mesma direção. Mas às vezes existe um confronto, porque uns querem de uma forma, outros querem de outra, mas eles chegam em um consenso e todo mundo aceita que é para o bem da companhia e nós vamos então seguir nessa direção. O confronto ele é bem-vindo numa empresa que tem um propósito bem definido. As pessoas, turma, elas trabalham e dão o seu melhor dentro da empresa. Existe um entrosamento entre o time, entre as equipes. As pessoas falam bem da empresa, falam bem das lideranças, falam bem do dono. O próprio time, uma empresa que trabalha por um propósito bem definido, o próprio time expele as pessoas erradas que porventura entram dentro daquela empresa. Olha só a importância de ter um propósito forte, bem definido. Então, se você quer ter uma empresa que tem um propósito forte, bem definido, que tem esses benefícios que eu estou te falando aqui, fique comigo até o final desse podcast. E se você ainda não segue a gente no YouTube, não esquece de clicar em seguir aqui embaixo, já deixar seu comentário também, o que você está achando desse conteúdo, tá? Porque toda semana a gente posta aqui um podcast novo para você e a gente coloca os nossos cortes também nas redes sociais aí, tá bom? Bom, vamos lá. Então, como que a gente faz para construir então esse propósito, né? Como que a gente faz para construir essa missão grandiosa, agora que vocês já sabem que é importante ter isso dentro da empresa? Turma, o primeiro passo, né, que a gente tem que entender aqui é que existem algumas formas erradas de construir um propósito, né? E uma das formas erradas é, quando eu vou fazer o meu site, aí o consultor, o cara que estava fazendo o site lá, falou assim, cara, qual que é a sua missão? Qual que é a sua visão? Qual que é os seus valores, né? Aqui nesse podcast a gente está falando aqui da missão. Qual que é a sua missão? E aí a pessoa fala, pô, eu não tenho. Não, a gente tem que fazer uma. E aí vai lá e faz uma nas coxas e coloca lá. Só que olha só, não funciona. É uma forma errada. Qual que é uma outra forma errada? Eu olho o que o meu concorrente colocou de missão lá na empresa dele, eu copio aquilo para dentro da minha empresa, às vezes eu altero alguma coisa e coloco para funcionar. É uma forma errada também de criar a missão da empresa. E aí, turma, no final do dia, a missão ela é aquilo que sai do seu coração. A missão ela está muito mais alinhada, não é o que você faz, mas é o porquê você faz. Tá? Anota isso. Aqui ó, tem uma coisa muito poderosa para você. Nesse momento anota isso. Tá? Não é o que você faz, mas é o porquê você faz. Tá? Porque tem muitas empresas que falam assim, por exemplo, ó, ajudar os nossos clientes a desenvolver o melhor trabalho através da tecnologia. Porque é uma empresa de tecnologia. Cara, isso é o seu produto. Tá? Ajudar as empresas é através da sua ferramenta, é através da sua plataforma. Isso é o seu produto, mas isso não é a sua missão. A sua missão não é o seu produto. Então, o que é a sua missão? É o porquê você faz, o porquê você utiliza a tecnologia para ajudar as empresas. Tá entendendo? E quando você... E assim, ó, por que a gente usa o porquê? Porque o porquê a gente se conecta num nível mais profundo com as pessoas. A gente se conecta num nível mais profundo, inclusive dentro da empresa, com os nossos colaboradores. A gente consegue se conectar com os nossos clientes também. Eu já vou trazer para vocês aqui uma visão de como que a gente consegue construir essa missão olhando para alguns pilares. Eu tenho que olhar para alguns pilares para eu construir a minha missão. Tá? Então eu vou trazer para vocês essa visão aqui. Mas você percebe que você consegue conectar muito mais profundamente com as pessoas quando eu deixo claro o porquê que eu faço o que eu faço? Ó, eu vou dar um exemplo para vocês da nossa missão aqui. A nossa missão aqui é engajar as pessoas nas empresas brasileiras. Engajar, encantar as pessoas
nas empresas brasileiras. Então, tudo que a gente faz aqui no nosso negócio, a gente está pensando aí do outro lado, em você que está nos assistindo. Cara, como que a gente pode produzir um conteúdo que vai ajudar quem está assistindo a gente a engajar o time dele, encantar o time. Nos nossos treinamentos de liderança, a gente está pensando como que eu vou fazer essa liderança se sentir encantada por essa empresa. Quando a gente está fazendo um treinamento com os empresários, a gente está pensando, cara, como que eu posso fazer com que essa ficha caia para o dono da empresa e para que ele consiga encantar os colaboradores dele. Então, você percebe que todas as decisões que a gente toma, ela está muito alinhado com o porquê que a gente faz. Então, por que eu levanto da cama todos os dias para trabalhar, para fazer o que eu faço? Não é só para pagar boleto. Aliás, que o boleto ele é uma consequência. A pessoa que faz por um propósito, que faz algo por um propósito, o dinheiro sempre vai ser consequência. Agora, tem gente que coloca o dinheiro na frente. Então eu estou fazendo por dinheiro. Só que aí você não engaja com o negócio. Você não quer realmente ver o melhor, você não quer dar o seu melhor. Por quê? Porque você só quer colocar o dinheiro no seu bolso e quer ir curtir, quer ir fazer outras coisas. E turma, olha só. Se a gente não tem esse propósito bem definido, no final do dia, os colaboradores, eles vão se perguntar: qual que é o propósito dessa empresa? Por que a gente faz o que a gente faz? E quando você não sabe responder isso para eles, e nem eles sabem por que eles estão dentro da empresa, quando ninguém toca nesse assunto, ele vai pensar assim, cara, a gente está trabalhando só para encher o bolso do dono de dinheiro. As pessoas, elas vão começar a ter essa mentalidade. Por quê? Porque não está claro para ela qual que é o propósito da companhia, qual que é a missão daquela empresa, como que essa empresa muda o mundo, como que essa empresa muda o cliente, ajuda o cliente a ir mais longe, como que essa empresa resolve os problemas que existem da porta para fora, porque empreender é resolver problema. Empreender é resolver problema. Quem não gosta de problema não deveria empreender. Agora, vocês percebem que a pessoa que trabalha por um propósito, ela consegue ganhar muito mais dinheiro, ela consegue ser muito mais valorizada, ela consegue ser muito mais recompensada. Por quê? Porque ela está fazendo por um propósito aquilo. E o dinheiro vai se tornar o quê? Uma consequência. Então, turma, pensa nisso, tá? A importância de você ter um propósito bem definido dentro do seu negócio. De você ter uma missão bem definida dentro do seu negócio. E existem algumas maneiras da gente criar, né, essa missão, né? Eu já falei para você assim, ó, primeiro não é o que você faz, é o porquê você faz. E aí o porquê você está se conectando mais profundo com as pessoas, está se conectando emocionalmente com as pessoas. Eu vou te dar alguns exemplos aqui, tá? Às vezes você pode falar assim para mim, Luciano, mas eu não sou uma pessoa emocional. Eu não quero conectar emocionalmente com as pessoas, eu sou uma pessoa racional. Só que olha só, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você casou, você pegou todas as qualidades da sua esposa, todos os atributos, e jogou numa planilha de Excel para falar assim, cara, agora vamos lá, vou tomar a melhor decisão, vou casar com essa mulher porque ela tem isso, tem aquilo, tal. Cara, você não fez isso. Você tomou uma decisão emocionalmente. Ou seja, você também é um ser emocional. Todos nós somos um ser emocional. Então a gente tem que parar com essa falastra de falar assim, mas eu não sou emocional, eu sou racional. Não, cara, você é uma pessoa emocionalmente. Você é uma pessoa racionalmente emocional ou você é uma pessoa emocional racionalmente. Mas você é os dois, todos nós temos os dois. Então, a pergunta que eu te faço é, como que você está ganhando o coração dos seus colaboradores hoje? Talvez você está tentando ganhar o coração dos seus colaboradores com grana, com dinheiro. E olha só, talvez você já tentou fazer de tudo aí dentro. Talvez você já tentou pagar
salário variável, dá promoção, dá bônus, premiação. Talvez a única coisa que você ainda não tentou fazer é mudar a cultura da empresa. É construir uma cultura forte, uma base sólida para conseguir atrair gente boa, para conseguir reter essas pessoas dentro da sua empresa. E turma, eu tô te falando aqui, tô trazendo para vocês um insight poderosíssimo. A missão, ela é um dos 3 norteadores estratégicos chave de uma empresa. Então você tem que ser capaz de responder essa pergunta, cara, por que a gente faz o que a gente faz? Por quê? Tem muitas empresas que, quando eu estou fazendo consultoria, que a gente, eu vou perguntando ali e tal, vou entendendo e vou ajudando os empresários. E aí, quando eu insisto muito, cara, mas por que você faz o que você faz? Quando eu insisto muito, o que eles me falam? Ah, Luciano, é para ganhar dinheiro. É para ganhar dinheiro. É para colocar dinheiro no bolso, cara. É para pagar as contas. E assim, olha só, se você tiver um propósito, uma missão só para ganhar dinheiro, para colocar dinheiro no bolso, é muito fraco, turma. É muito fraco. Isso não engaja ninguém, isso não inspira ninguém. Seus colaboradores não vão ficar inspirados com isso. Você imagina? Você vai falar para eles assim, cara, moçada, vamos trabalhar aí, galera. Tem que trabalhar aí. Mano, trabalhar para botar dinheiro no meu bolso. Que eu tô trocando de casa agora, vou trocar de carro, cara, não vai inspirar ninguém, não vai engajar ninguém isso. Tá entendendo? Eu sei que você não fala isso. Você não fala. Mas às vezes você pensa, olha só, cara, se você vai para a empresa com essa mentalidade, com esse pensamento, a galera tá trabalhando aqui para pagar minhas contas, para botar dinheiro no meu bolso. Se você vai para a empresa com esse pensamento, meu amigo, muda, troca. Você não vai muito longe assim. De verdade mesmo. De verdade. É como tentar correr uma maratona com o pé quebrado, pô. Não tem como. É impossível. É impossível. E isso daí já vai trazer a sua cultura. Já vai mostrar a sua cultura. Grande parte da sua cultura já vai ser declarada aí, nesse exato momento, se você tiver com essa mentalidade. Tá? Então, vamos lá. Como que a gente define, então, o propósito da companhia? Como que a gente define a missão da empresa? A gente tem algumas formas, tá, de fazer isso daí. A gente pode pensar da porta para fora. Qual que é o que eu espero, do meu cliente quando ele consumir os meus programas, os meus serviços, quando ele comprar um produto meu, o que eu espero, que o meu cliente tenha de resultado? O que eu espero que ele sinta? Você pode pensar no seu cliente na hora de construir a sua missão. Você pode pensar no seu cliente. No nosso caso aqui, a gente está pensando no cliente. Engajar as pessoas nas empresas brasileiras. Encantar as pessoas nas empresas brasileiras. Eu estou pensando no cliente. E turma, olha só. Por que isso me motiva? E eu não falei para vocês que se você vende dentro do seu coração, você tem que ser capaz de vender para as pessoas isso. Tá? Então eu vou vender o meu propósito para você agora. Tá? Por que eu faço isso? Porque eu acredito muito nesse país. Eu amo o Brasil. O Brasil é um país de coração meu. Tive oportunidade várias vezes de ir para fora. Eu não vou. Eu vivo aqui, eu vou morar aqui. Eu acredito que para o Brasil mudar, para melhorar as coisas aqui, é somente através do empreendedorismo, somente através das empresas. Eu acredito que os políticos, eles não estão nem aí para o país, não estão nem aí para você, não estão nem aí para mim. Então, só através das empresas. E para a gente melhorar através das empresas, a gente precisa desenvolver as pessoas. Toda empresa tem que ser uma empresa de educação, um negócio de educação. Porque as pessoas, elas não foram bem instruídas nas suas vidas pessoal, particular, só que quando ela chega dentro da empresa, a empresa precisa desenvolver elas. A empresa precisa treinar, capacitar, colocar elas, preparar elas para ir para o próximo nível. Por quê? Porque essa empresa ela quer ir para o próximo nível. E turma, o maior patrimônio que existe no mundo, que existe na humanidade, chama-se empreendedorismo. Chama-se empresas, negócio, business. Imagina o que seria da gente se não fossem as empresas. A gente não teria
um produto acabado para comprar, você teria que produzir seu próprio alimento, a sua própria roupa, a sua própria toca, sua própria cabana. O que seria da gente se não fossem as empresas? Se não fosse o empreendedorismo? A gente não seria mais nada. Talvez a gente nem estaria aqui nessa terra. Então, de verdade mesmo, eu acredito muito nas empresas e acredito na vida do empresário que colocou tudo em jogo, tudo em risco. Muitas vezes a própria família mesmo, o cara coloca a pele da família em risco. Ele investe até o que ele não tem naquele negócio para ele prosperar, para ele poder vender um serviço de qualidade, entregar um produto de qualidade. Então, é isso que eu acredito, sabe? Eu acredito nas empresas e por isso que a gente tem essa missão de engajar as pessoas nas empresas brasileiras. Porque a gente sabe que através do empreendedorismo a gente pode mudar esse país. Eu acredito demais nisso, sabe? Demais. E só tem um caminho para a gente fazer isso. Desenvolver o empresário e desenvolver os colaboradores. Só existe um caminho, não existe outro. Não existe outro. Então, turma, eu estou vendendo para você aqui, ó, a minha missão. Estou vendendo o meu propósito. Por que eu faço o que eu faço? O dinheiro, ele vai ser consequência. Se eu entrar dentro de uma empresa, se a minha equipe entra e a gente engaja as pessoas, a gente se conecta com elas, a gente treina, a gente desenvolve. E aí todos os lugares que a gente passa, todas as cidades que a gente passa, fica lá uma cidade melhor, um bairro melhor, uma empresa melhor, pessoas melhores. A gente acredita nisso. E é por isso que a gente faz isso. Então você percebe que o dinheiro ele é consequência. Imagina, cara, você sai da sua casa e aí você fala pro seu filho assim. Seu filho te pergunta: pai, pra onde você vai? Você fala: tô indo trabalhar, porque tem conta para pagar. Cara, o que você vai... Olha o impacto que você vai causar na vida dessa criança. Essa criança, ela já vai começar desde pequeno pensando que trabalho é uma coisa ruim, que tem que trabalhar porque tem conta para pagar. E aí você está deixando a criança em casa, ela vai se sentir abandonada porque você está indo trabalhar porque tem conta para pagar. Agora, se você fala para ela: olha, filha, o papai está indo trabalhar, o papai está indo ajudar as pessoas. O papai ajuda as pessoas a engajar dentro da empresa, ajuda a encantar as pessoas dentro da empresa para a gente ter um país melhor. Para a gente deixar um lugar melhor para você, inclusive. Tem muita gente esperando pelo papai lá fora. Muita gente. E é isso que o papai faz. O papai dá o melhor para ajudar as pessoas, para as pessoas mudar de vida, para as empresas terem mais resultado, para as empresas conseguir atender melhor seus clientes e para a gente deixar um mundo melhor. Olha só o impacto que tem isso. Isso muda tudo, turma. Isso muda tudo. Imagina você se comunicando assim com o seu time. Olha só, gente. Será que você entregando desse nível que você está entregando aí, será que a gente vai cumprir com a nossa missão? Será que você fazer uma entrega dessa forma, você acredita que a gente está cumprindo com a nossa missão, com o nosso legado? A gente está deixando o nosso legado? E o colaborador ele vai falar: opa, cara, e aí? Olha como que é poderoso isso. Isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. E a maioria das pessoas não pensam nisso, turma. Não pensam nisso. Não pensam, sabe? E se você não está pensando nisso, se você não está falando isso, se você não está planejando isso, você pode ter certeza de uma coisa. Os seus colaboradores, eles estão com foco errado. As pessoas estão com foco errado. Sabe? Elas estão trabalhando por outras coisas. E tá tudo bem que tem conta para pagar. E tá tudo bem. Mas o jogo não tá aqui. Você não vai ganhar esse jogo desse jeito. Se você não se atentar nisso, você não vai ganhar o jogo desse jeito. Você vai ganhar o jogo ganhando o coração das pessoas. Ganhando o coração das pessoas. Sabe? É igual aquele casal que tem muito amor, muita paixão um pelo outro, muita cumplicidade.
que eles enfrentam vários desafios junto. Enfrentam o desafio de uma jornada toda de vida, que vem desde lá da pobreza até lá na frente se tornar talvez rico, mas passou por poucas e boas, sabe? Passou por situações de difícil dificuldade, poxa, às vezes de passar fome e tal. Tem cada história que a gente escuta. E aí depois, lá na frente, a pessoa ela conseguiu vencer, conseguiu superar tudo aquilo. Mas por quê? Porque existia cumplicidade, porque existia amor, porque existia uma conexão emocional, sabe? E o propósito da empresa, ele vem para isso, cara. Para você se conectar com o coração das pessoas. Não adianta. Não adianta você ficar fugindo desse tipo de conexão com o seu time. Não, Luciano, porque é besteira isso aí, cara. A pessoa tá aqui só para trabalhar só e com a gente aqui não tem esse negócio, não. Tudo bem. Pode até não ter. Pode até não ter. Mas você já sabe quais são os problemas que você tem, que você encontra quando você não tem isso. Agora, também é preciso escrever da forma certa. Definir isso da forma certa. Não adianta nada você falar algo que seja da boca para fora, talvez que não faça sentido, né? Que eu coloco uma coisa lá no papel, mas as decisões que eu tomo são outras. Eu vou para um caminho completamente errado, diferente daquilo que está no papel. Então, o seu time também ele percebe isso. Inclusive, isso é uma das maiores reclamações que eu tenho quando eu estou falando com o RH. Cara, aqui é assim, Luciano. As decisões são tomadas completamente contraditórias daquilo que está no papel. Então, também não funciona. Não funciona. Tá. Turma, e a gente tem algumas formas de fazer isso, né? Uma forma é, eu posso olhar para o cliente, que é igual a gente olha aqui. Eu posso olhar para uma atividade. Sei lá, por exemplo, né? Eu posso, se eu sou um dono, por exemplo, de um hotel, eu posso ser dono do hotel porque eu adoro tirar férias. Eu amo tirar férias. Então eu estou fazendo isso por causa de uma atividade. Eu quero acolher bem as pessoas que tiram férias, que vai para esse hotel. Tá entendendo? Eu posso fazer por uma causa. O meu propósito pode ser por uma causa. Tá entendendo? Eu posso ter um propósito em prol da comunidade, de algo que eu faço para a comunidade. Não sei, imagina que eu tenho uma empresa que eu faço artesanato e dentro dessa empresa eu emprego crianças de comunidade, crianças carentes e tal. Então a gente tem um propósito ali voltado para a comunidade, para ajudar a comunidade. Amanhã ou depois, talvez fazer artesanato não faz mais sentido. Porque, veio uma outra parada aí que está mais interessante de fazer, que vai conseguir fazer a gente remunerar melhor a nossa comunidade. Entendeu? Talvez possa não fazer mais sentido aquilo. E aí a gente pode ir para um outro lugar. Muitas empresas podem criar um propósito também pensando no próprio colaborador. Cara, por que a gente faz o que a gente faz? Para encantar o nosso colaborador, para encantar o nosso cliente. Você pode olhar para essas partes, tá? Ou para a própria riqueza, né? Para o próprio enriquecimento. O dono fala assim, cara, eu tenho essa empresa para ficar rico mesmo. Cara, eu quero ficar rico, quero ficar milionário, quero ficar bilionário com esse negócio aqui, quero botar dinheiro no meu bolso e tô nem aí pros outros. Meu negócio é comigo. Pode ser. É mais difícil, óbvio, de você vender isso para as pessoas. Tá? Vamos dizer assim, tá sendo uma missão muito egoísta. Tá? Mas pode ser. Pode ser. É menos utilizado, mas pode ser também. Tá? O que você não pode, você pode até ter talvez assim, uma missão dessa, sabe? O que você não pode é ficar em cima do muro. Não definir uma missão. Não falar nada. Porque se você não fala, se você fica em cima do muro, se você não toma uma decisão, as pessoas irão tomar as decisões dela. Elas irão trabalhar pelos motivos dela, se a empresa não deixar claro qual que é a missão. Elas estão fazendo pelos motivos delas. O problema é que cada um fala uma coisa. E aí, normalmente, aquela laranja podre, aquela erva daninha, aquela que mais se destaca, é aquela que traz mais gente pro lado dela. E aí? Como que fica o seu lado?
como que fica o resultado da sua empresa? Se as pessoas que estão aí junto com você, se elas estão comprando uma missão de uma outra pessoa que não está jogando o jogo com você, como que você fica nessa? Me responde. Você não criou, você não planejou, você não definiu, alguém foi lá e fez isso. Só que não fez da forma que você gostaria que fosse. Tá? Então pensa nisso. O importante é você definir qual que é a missão da sua empresa. Defina, tá? Defina. Certo, turma? E se você não definir, as pessoas elas vão estar trabalhando por causa, né? Elas vão começar a fazer as contas dela, elas vão, já que não tem aqui uma missão definida e tal, cara, a gente está trabalhando para encher o bolso do dono de dinheiro. As pessoas vão pensar nisso. E vai ficar muito chato isso. Trocou de carro, comprou uma casa nova, o cara tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Cara, isso vai ficar muito chato. Por quê? Porque as pessoas sentem que elas estão trabalhando numa empresa genérica, numa empresa chata de se trabalhar. Elas não vê significado no trabalho, não vê significado naquilo que elas estão fazendo. Isso é muito chato, turma. Isso é muito chato. Se você tem uma empresa e está permitindo que isso aconteça dentro da sua empresa, você está dando tiro no pé. Está cavando esse buraco cada vez mais. E você não consegue sair dele. Então, começa a pensar nisso. Ganha o coração das pessoas que estão aí junto com você. Luciano, mas cultura é só isso? Claro que não, cara. Cultura não é só isso, mas isso é importante. A minha promessa aqui para vocês é, eu vou sempre trazer um conteúdo relevante. Sempre eu vou trazer um podcast melhor que o outro. Se vocês aplicarem o que vocês estão aprendendo aqui no podcast, cara, vai fazer toda a diferença na vida de vocês. Eu tenho certeza disso. Agora, o que não pode é ficar assim, um dia eu faço, sabe? Nunca faz. Primeiro você faz, depois você melhora. Não adianta pensar assim que, quando tiver tudo perfeito, eu vou fazer. Só que o dia perfeito não existe. O dia perfeito não existe. Então, primeiro você faz, depois você melhora. Inclusive, isso é um princípio de gestão. Não sei se você faz gestão do seu negócio, mas primeiro você faz, depois você melhora. Turma, isso é cultura. Isso é cultura, cara. Faz rápido. Faz rápido e implementa. Depois a gente vai melhorando aos poucos. Isso é cultura. Isso é uma mentalidade, é um jeito de pensar, de ser, de agir, de tomar decisão. Pensa nisso, tá? Espero que eu tenha conseguido ajudar você a desbloquear o seu potencial aí nesse podcast e construir um propósito forte na sua empresa. Se você tiver alguma dúvida com relação ao propósito também, você pode aplicar para um diagnóstico aí de cultura organizacional. Eu mesmo vou fazer um diagnóstico da cultura do seu negócio, ou alguém do meu time vai fazer, tá? A gente vai entender o que falta para você conseguir construir uma cultura forte para escalar o seu negócio e para engajar o seu time, para encantar o seu time. Tá? Eu e minha equipe a gente consegue te ajudar, tá? Esse diagnóstico é 100% online, 100% gratuito, você não vai ter custo para fazer isso, para fazer ele, mas eu vou pedir para você escanear o QR Code aí na tela e aplicar para esse diagnóstico, fazer o quanto antes, porque como ele é gratuito também, a gente tem poucas vagas, tá bom? A gente não tem tantas vagas assim não, mas vai lá, faça e veja aí como que a gente pode contribuir para você conseguir ter uma cultura forte, tá bom? E um time engajado. É isso, turma. Espero que vocês tenham gostado desse podcast de hoje. Tamo junto e até a próxima. Um beijo no seu coração. Valeu!